tivemos aí 2, 3 anos, recebemos alguns sementes aí por parte da Emater, e o lugar onde que a gente está, por coincidência, são 7 hectares também, e por coincidência são 17 famílias também, meu parente. E o que acontece? A gente recebeu, né, as doações, e aí o pessoal, eles querem nos ajudar. Só que tem um problema, as terras já não estão mais ajudando como antigamente. As terras estão totalmente... Não dá mais para plantar nem um grão de milho, porque não consegue se tirar nada daquilo. A não ser se a gente faça que nem os grandes agricultores façam, usar o agrotóxico. Mas como a gente quer trazer uma saúde melhor aos nossos filhos, a gente tenta lutar contra isso, para a gente não fazer como os grandes agricultores fazem. Se nós tivéssemos um acompanhamento de alguém que nos auxiliasse, não colocar dentro de uma jaula como muitos governos fazem, porque muitos de nós estamos sendo tratados desta maneira. Colocam lá numa aldeia e deixam o pessoal lá e vamos dar comida para eles ficarem lá. E não é assim que tem que ser. Eu acho que não, na minha visão, eu quero que a minha geração pense, que a minha geração comece a evoluir. Eu quero que a minha geração evolua no conhecimento, trazendo também para melhoria para as suas futuras gerações também. Isso que eu penso. Não quero que a minha geração venha a ser uma geração que depende de governo, que ele também possa criar, possa produzir, que ele também possa ter suas próprias coisas, buscar aquilo que ele quer, o melhor para si. Mas os governos políticos, eles fazem isso. Os índios têm que ficar na aldeia e vamos dar cesta básica e vamos deixar eles lá, que eles não evoluem, que eles ficam lá. É assim o pensamento de muitos políticos. E eu não quero isso. Eu quero que meus filhos, meus netos também estudem, tenham sabedoria, trabalhem em lugares onde eles quiserem, que eles tenham os espaços deles também. Com relação à fome, que a questão aqui, a gente vê que é por causa disso, porque eu me criei desde os primeiros anos até os 10 anos, eu me criei junto com meus avós. E nessa época não havia preocupação, porque a gente tinha água para pescar, rios bonitos na minha época. Tinha lugares onde a gente poderia procurar os alimentos que era do nosso próprio cultivo. Então nós não procurávamos carne na cidade como hoje a gente faz. Então nessa época era uma época tão boa e muito saudável para a vida de criança. Tanto é que a minha mãe costuma dizer para mim que eu nunca fui para o hospital para ficar internado, até nos dias de hoje. Então, o que acontece? Então, a gente, nessa época do passado, era tão bom, porque a gente usufruía da natureza. E coisas que são naturais, como hoje é difícil. Mas como hoje o governo muda, entra outro, eles acabam fazendo leis que acabam com essa cultura. E essa cultura, aos poucos, está perdendo, né, está se perdendo ao longo da caminhada. Eu não sei o que vai ser do nosso futuro. Tanto é que não atinge só apenas, né, nós indígenas, mas assim atinge de fato todas as pessoas, como nossos colegas aqui, os quilombolas, também estão sendo atingidos por, às vezes, né, por um governo colocar leis que vai de contra da forma que a pessoa quer viver. Porque todos nós queremos viver livre, todos nós queremos alcançar aquilo que a gente quer pela nossa própria força, não pelo que o governo está implantando, né? Mas sim que nós temos que aprender a evoluir. Mas pensando também, né, em novas conquistas, uma forma também de evoluir com o nome indígena São Paulo, isso começando com uma reeducação novamente, principalmente com os mais jovens. Tem projetos também que a gente participa nas escolas, como aconteceu no Bilhetinho, que as comunidades quilombolas estão interagindo dentro da escola. Isso é um pouco a quilombar, levar o conhecimento e a cultura para esses jovens que também são filhos de agricultores, filhos de povo do agro, tem ali jovens de todas as classes.
e mostrar para eles a forma de sobrevivência nossa e essa desigualdade que está acontecendo. Então, a escola foi até a comunidade, lá nós visitamos eles e mostramos um projeto diferente para eles. A gente mostrou a forma da nossa cultura, a biodiversidade de planta que ainda existe dentro da comunidade, e no final do evento a gente convidou as crianças a plantar uma árvore frutífera nativa. Isso foi doado de uma outra escola, que é uma escola de, digamos, técnicas agrícolas. Então lá eles produzem mudas de árvores nativas que dá fruto, como araçá, jabuticaba, pitanga, todas as árvores que eles colocaram aqui, os pássaros também têm fome, não é só nós, né? Os insetos também têm necessidade. Então, se a gente começar a voltar a plantar essas árvores, para que eles também tenham alimentos. Existe um programa de aquisição de alimentos que, falando em pequeno agricultor, né, que a gente produz, além da gente produzir e servir de alimentação para a família, as pessoas podem vender também para o PA, que ajuda outras pessoas, sendo quilombola, não quilombola, indígena. Isso aí é um programa que nós temos lá na nossa comunidade, que é uma política pública que todos, a maioria tiver acesso. Que planta, além de tu plantar dentro da comunidade, tu vende fora da comunidade. Tanto para colégio, para materno, para os idosos. Isso é uma renda que entra mais para as famílias, né? É um apoio que a gente tem para a Imater, que eles pegam de nós quilombolas e dos caigangues também. Os caigangues indígenas plantam, mandioca, batata, essas coisas, eles pegam e fazem sacolão, fazem doação e para as escolas também. Lá na nossa comunidade também está sendo feita a feira, né? As mulheres lá estão fazendo bolacha, bolo, essas coisas assim, levando para vender, né? Para tirar uma renda. Então eu acho que isso é um